Mestre, estamos perecendo. Vamos nos ater a alguns detalhes deste evangelho e percebermos como o evangelho retrata nossa experiência humana. Os discípulos estavam no mar, com Jesus no barco. E o vento começa a soprar forte. O mar agitado balançava e sacudia aquela barca e jogava água para dentro da barca. E quem estava na barca? Pescadores. Homens acostumados com o mar. Homens que certamente já haviam enfrentado muitas vezes o mar agitado. Mas naquele momento, esses homens acostumados com o mar sentiram medo. Muito medo. Os discípulos vão a Jesus e diz: Mestre, estamos perecendo. Nossa vida se assemelha um pouco com esse episódio do Evangelho. Porque intercalamos momentos tranquilos, momentos serenos, momentos que, assim, a vida parece esse mar calmo. Como dizemos, parece uma piscina. Mas depois as coisas vão mudando e parece que a vida fica tão difícil de ser vivida. Situações complicadas para serem enfrentadas. Soluções que parecemos não termos. Então, ao longo de toda a vida, vamos experimentando esse movimento de calmaria e de tensão, de preocupação, de dificuldade. E sentimos medo, muitas vezes. Vocês e o Padre também já sentimos e sentiremos medo outras tantas vezes. E nessas ocasiões, por vezes gritamos pedindo socorro. Em outros momentos, silenciamos. Parece que paralisados. Sentimentos no nosso interior, vários. Revolta, não aceitação daquela situação vivida, questionamentos contra Deus, contra a vida. Aqueles discípulos tomados de medo disseram a Jesus que dormindo parecia não se importar, e é o que eles dizem: Senhor, tu não te importas? A barca pode virar? Tu não te importas? Jesus se levanta. E Jesus silencia o vento e o mar. Silêncio, cala-te. Mas também diz para esses discípulos: por que o medo? Por que o medo? Jesus fala para você e para mim, que já sentimos medo muitas vezes. Ele fala para nós hoje: por que o medo? Ainda não tendes fé? Nossa fé tantas vezes vacila. Demonstra sua fragilidade. Temos muitas atitudes humanas que evidenciam a dificuldade de confiar em Deus. Confiamos em nós mesmos, mas não confiamos em Deus. Quando alguma coisa foge do que nós planejamos, vem um certo desespero. Porque confiamos em quem? Confiamos em nós mesmos. Não em Deus. Papa Francisco, em 2018, escreveu um texto direcionado aos jovens, no qual ele refletia a mensagem do anjo
a Virgem Maria: não temas. E ele, então, fala de forma tão afetuosa aos jovens. E eu trouxe algumas ideias desse texto para partilhar com vocês e comigo mesmo, porque sentimos medo. Partindo da resposta que Jesus dá aos discípulos, o Papa diz: faz-nos compreender como muitas vezes o obstáculo à fé não é a incredulidade. Como se não tivéssemos fé. Temos fé. Cremos em Deus. Mas o obstáculo é o medo. O medo torna-se um grande obstáculo à fé. Não crescemos, não avançamos, não progredimos, porque o medo torna-se um obstáculo à nossa experiência de fé. E na Bíblia, esse medo humano aparece muitas vezes. Talvez por isso, essa ideia não temer aparece mais de 120 vezes na Bíblia. Porque também aparece muitas vezes, muitas situações humanas que refletem o medo. Abraão teve medo. Também Jacó teve medo. Moisés, ele foge do Egito por medo do faraó. E Deus manda Moisés de volta para o Egito para enfrentar o seu medo e libertar o povo. Mas Moisés teve medo. Pedro teve medo. E vemos hoje os discípulos terem medo. E o Papa dá então 3 conselhos. Primeiro, a necessidade de identificá-los, identificar os medos que temos, dar nome a esses medos, para não acabar como que dedicando muita preocupação e muita energia com fantasmas sem rosto nem consistência. É isso. Nós criamos problemas inexistentes muitas vezes. No ano que eu estava fazendo encontro no seminário para discernir se eu entrava ou não no seminário, durante aquele ano inteiro eu me deparei com um dilema. Se eu entrar no seminário, deixo o meu pai idoso sozinho, com um irmão viciado e agressivo dentro de casa. Quem defendia o meu pai idoso? Eu. Então, em quem está a segurança? Em mim. Não está em Deus, estava em mim. O obstáculo para que eu pudesse refletir a minha vocação era deixar o meu pai só, porque eu tinha medo que o meu irmão pudesse fazer com o meu pai. Mas diante do meu medo, eu pensava que eu era a solução. E foi chegando o final do ano, recebi o conselho de um padre. Outubro de 1999. As crianças faz tempo, né? Outubro de 1999, o padre disse para mim: você está criando um problema que ainda não existe. Primeiro você pensa, tenho vocação ou não tenho vocação? Reconheço ser chamado ao sacerdócio ou não reconheço ser chamado ao sacerdócio? Essa é a primeira questão. Depois dessa questão resolvida, então vamos partir para as próximas questões. Mas se você pensar agora no seu pai, você não vai conseguir discernir a sua vocação. E eu nunca esqueci daquele conselho recebido em outubro de 1999. Porque aquele conselho fez com que eu desse o meu sim. E por isso eu estou aqui. Porque eu recebi um conselho que me ajudou a enfrentar os meus medos. E para mim não era pequeno aquele medo, era muito grande.
Por isso o Papa fala, identificar quais são os medos, para que não percamos tempo com fantasmas que não existem. E quantas vezes você e eu já perdemos tempo com problemas que ainda não acontecem, que ainda não chegam a ser de verdade um problema. Estamos construindo um problema do futuro e nos paralisando no presente. Segundo, e o Papa diz ainda que muitos medos podemos sentir. Medo de não ser amado. Medo de não ser aceito. Adolescentes, quantos de vocês já sentiram ou sentem medo de não ser aceitos? De não ter um grupo de amigos para se enturmar? Medo de não ter uma vaga no colégio, medo de não termos uma vaga no trabalho. Tantos podem ser os nossos medos. E com essa atitude e com esses medos todos, então acabam assumindo padrões de comportamento artificiais e ideológicos. O Papa diz, tornam-se verdadeiros fakes, pessoas falsas, que assumem um comportamento que não é próprio, assumem um comportamento para parecer igual demais aos do seu grupo ou dos grupos do grupo que quer participar. Quantas vezes no ambiente de trabalho você nega a tua fé, você ri de piadas que não deveriam rir, faz comentários que não deveria fazer, só porque você está em grupo? Porque tem medo de ser diferente. Tem medo de ser cristão no teu trabalho. Página do Globo de hoje. Um profissional da seleção... Esqueci qual seleção agora do esporte. Ele perdeu o seu emprego porque ele publicou na rede social que ele era contra o aborto. Foi demitido da seleção. Ele poderia dizer muitas outras coisas, nada aconteceria. Mas ele deixou claro a sua posição contrária ao aborto. Eu nem sei quem ele é, só li só o título. Foi demitido. Temos medo de sermos diferentes. E vamos nos tornando pessoas falsas diante de Deus por medo. Segundo o conselho do Papa, depois de ter identificado os medos, é preciso um processo de discernimento e de fortalecimento da fé. O discernimento e o fortalecimento da fé vão nos levar a superarmos os medos, nos abrindo a vida e enfrentando serenamente os desafios que a vida nos proporcionar. Terceiro conselho, confiar em Deus. Diz o Papa, confiar em Deus conduz a um fim bom, mesmo através de circunstâncias muitas vezes misteriosas para nós. Situações difíceis ou até tristes acontecem, queremos saber o porquê, e talvez nunca saberemos o porquê, mas o Papa diz, confia em Deus. Eu dei o sim, entrei no seminário, 6 de fevereiro de 2000. Início de março, teve uma agressão muito violenta do meu irmão ao meu pai. Ligaram para o seminário contando os detalhes da agressão. E eu fui para o campo do seminário, era noite. E eu andava naquele campo de um lado para outro, sozinho, chorando. E questionando a minha vocação, e questionando eu estar no seminário e deixar o meu pai sozinho, sendo agredido pelo meu irmão. E enquanto eu caminhava naquele campo de um lado para outro, chorando, sem saber que decisão tomar, pensando em deixar o seminário imediatamente e voltar para casa, porque a segurança
do meu pai era eu e não Deus. E não sei quanto tempo eu passei naquele campo andando de um lado para outro, chorando. Parecia que naquela noite não tinha mais ninguém no seminário, parecia que só tinha eu. Não sei explicar como, mas meu coração foi serenando. E dado momento, eu disse para Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu não queria vir, eu não queria fazer encontro, eu não queria entrar no seminário, mas o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor deve ter um propósito para a minha vida, então eu vou continuar aqui, mas eu preciso que o Senhor cuide da minha casa. Eu preciso que o Senhor cuide do meu pai, porque eu não vou ter paz, não vou ter tranquilidade se eu ficar aqui e essas cenas continuarem acontecendo. E aquela foi minha oração. E eu não fui em casa. E eu permaneci no seminário. Por isso eu estou aqui hoje. E Deus, que sempre esteve na barca da minha vida, fez com que pouco depois meu irmão deixasse as drogas. 25, 30 anos de drogas. Deixou. Aquela foi a última briga que teve lá em casa. Porque a segurança da minha vida, da minha família, não era eu. Era Deus. Que no momento certo, silenciou o vento e acalmou o mar. E eu segui o meu caminho até me ordenar sacerdote. Por isso o Papa diz, confie em Deus. Francisco Paus, um autor contemporâneo, espiritual, ele diz, ter presença de Deus é, antes de mais nada, tomar consciência que Deus vive e está sempre perto de nós, que nos vê, que nos ouve, que nos acompanha com amor e se interessa como Pai até pelas menores coisas de nossa vida. Certeza de que Deus está conosco. Certeza que Deus te acompanha. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não pede a ajuda dele, ele te acompanha, ele permanece ao seu lado. Da certeza de que Deus está conosco, da certeza de que sua graça nos ampara, provém a força de termos coragem no presente. Coragem para levar adiante aquilo que Deus nos pede. Força para superarmos o medo e seguirmos o nosso caminho. E eu digo a você, que está aqui na missa, ou que vai assistir essa homilia depois no canal. Digo a você, adolescente, se nesse momento a sua vida parece com esse evangelho, se nesse momento o vento ele agita o mar, e se nesse momento a água do mar começa a encher o barco da tua vida, Deus tem uma palavra para você e para mim hoje. Não se desespere. Não se desespere. Olha ao seu redor. Procura direitinho que você vai encontrar Jesus presente no barco da tua vida. Olha direitinho porque Ele está ali. E Ele vai estar sempre junto àquele que o procura. Junto àquele que reza, junto àquele que procura compreender sua palavra. Junto àquele que procura obedecer os seus mandamentos. Olha direitinho porque Ele está ali. Você nunca esteve só e hoje, nesse momento, você não está só. E na hora certa, não na hora que você quer, nem do jeito que você quer, na hora certa, do jeito de Deus, Ele agirá. Não tenhas medo.
Não tenha medo. Confie em Deus. Ele está na barca contigo. Vamos cantar um breve trecho da música que diz isso. Da música que nos motiva a não termos medo, porque Ele vai acalmar o mar da nossa vida. Ele vai acalmar o mar da tua vida, porque Ele permanece ao seu lado.